Olá, minha amiga, olá, meu amigo, bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos começando um capítulo novo, não tem jeito de eu errar o nome dessa vez. Capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Neste capítulo nós temos muitos temas, apesar de serem poucos, mas temas interessantes: injúrias e violências, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Então, sem demora, vamos para o estudo de hoje, que é sobre injúrias e violências. Está em Mateus. Bem-aventurados, ou seja, felizes, né? Essa tradução de bem-aventurados é uma coisa muito religiosa. Na verdade, Jesus estava dizendo felizes. Simples assim, felizes. Felizes os que são brandos, porque possuirão a terra. O que é brando? Tranquilo, calmo, né? Não violento. Está em Mateus também. Bem-aventurados, felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só, pacífico é uma coisa, passivo é outra, tá? Quando a gente luta por justiça social, nós não estamos sendo passivos e permitindo com que oprimam, né, outras pessoas ou a gente mesmo. Nós podemos ser ativistas e sermos pacíficos, pois não usamos a violência, nem a violência física, nem a violência moral ou falada ou escrita, enfim. E também está em Mateus. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Bom, eu vou pesquisar já o que é essa tal de raca, mas deve ser um xingamento antigo, né? Uma acusação antiga contra a honra da pessoa. Então, assim, não é só não matar, e sim Jesus está falando da violência que sai da boca. Você não precisa matar uma pessoa para destruí-la com palavras, né? E a gente está vendo nessa época de rede social, meu Deus do céu, quanta gente desequilibrada que vem, você publica um negócio, uma postura política. Por exemplo, eu sou de esquerda, porque eu entendo que está muito de acordo com os ensinamentos de Jesus, e ele era contra o sistema, enfim, era pelos mais fracos e não, enfim, não é para justificar aqui, isso não é o momento. Mas aí eu publico alguma coisa que, eu publico uma ideia, né? Aí vem uma pessoa que é de direita, por exemplo, e já me xinga, e me chama de bandido, e me chama de pedófilo, e me atinge. Isso é uma forma de assassinato, né? Uma forma de matar o outro com palavras, né? A gente não pode fazer isso, a gente pode discutir ideias, mas não partir para essa agressão absurda. E Jesus está dizendo aqui, então, assim, o povo que se diz que vive com a Bíblia na mão, não leia a Bíblia, mas leia o Novo Testamento. Não me venha com esse Deus bíblico maluco, bipolar, que uma hora tá bonzinho, cria tudo, coisa mais linda, na outra hora mata todo mundo, queima 2 cidades e não sei o que. Não, este Deus bipolar do Velho Testamento, desculpa, e que muitas religiões evangélicas, especialmente neopentecostais, estão eliminando Jesus dos seus discursos. Dá uma reparada nisso, porque assim, elas entram na minha casa todo dia por meio de 40 canais, então eu posso falar delas. Não existe mais Jesus, não existe mais o amor, não existe mais o Deus amoroso, existe esse Deus vingativo, porque é o poder que eles querem, e até para tirar dinheiro das pessoas, botar muita culpa, muito medo e arrancar até o pão da boca desses pobres coitados que estão lá nessas religiões, né? Não estou falando que toda religião é ruim, mas assim, todos aqueles líderes religiosos que usam a religião para explorar o outro, sim, são ruins e vão ter um acerto de conta com Deus, não é comigo não, né? Então, ele está dizendo assim, que é para a gente
pensar, não é só matar o outro, mas, por exemplo, na última campanha política, o tanto de gente que cometeu assassinato moral, né? Xingando pessoas. E pessoas assim que me conhecem há 20 anos vieram me falar uns absurdos, como se estivessem falando para um estranho, sabe? Acusando de coisas pelo meu posicionamento político. Ou, vamos conversar primeiro? Me pergunta por que que eu tenho esta ideologia política. Todo mundo tem ideologia, tá? Seja qual ela, de qual for, todo mundo tem. Ideologia, eu quero uma para viver, sabe? Então, é assim mesmo. Então a gente precisa entender que não existe só um tipo de violência, já que a gente está, né? Injúrias e violências não são apenas físicas, também são morais. Vamos ver o que os espíritos dizem disso? Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Ah, entendemos o que é raca. Hoje chama de pedófilo. Você quer acusar alguém de alguma coisa? Pedófilo! A pessoa nem sabe o que é pedófilo, qual o peso desgramado que tem essa palavra, já vai soltando assim para qualquer coisa, desde que contrarie. Época de rede social, tá difícil, né? A gente... ao mesmo tempo que a internet nos trouxe a liberdade de não depender de ninguém para conseguir ter as informações, para conseguir se comunicar, deu voz aos imbecis, idiotas e a todo tipo de violência possível e inimaginável, né? Mas enfim, vamos continuar. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Lembra, Jesus está falando que matar é da mesma gravidade que fazer isso com as palavras. É que toda a palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então Jesus sabia do que fala. Parece que Jesus conhecia Facebook, conhecia as redes sociais, sabia que ia dar ruim. Esse negócio vai dar ruim, ó. Então, entende que, especialmente, não só deles, mas muito disso vem dos religiosos, especialmente de líderes religiosos que não traz nada de mensagem de Jesus, nada de afabilidade, porque não consegue falar sem gritar de um jeito belicoso, né? Parece um guerreiro, sei lá, querendo matar todo mundo, com aquele olho e falar, né? Parece um bicho. Pois é, isso pode ser qualquer coisa, menos seguidor de Jesus. Infelizmente, o duro é que as pessoas estão com estas palavras nas suas mãos, né? A tal da Bíblia que todo mundo fala e exalta, e enfim, mas não lê. E se lê, não compreende. Ou lê e entende aquilo que quer. Mais claro que isso, impossível. Ainda bem que nós temos o Espiritismo aqui para nos ajudar, né? Os Espíritos vêm dar esse chacoalhão para dizer, olha, Jesus falou isso e vocês não entenderam nada. Presta atenção no que Jesus falou. Aí vem o espírita, e grande parte do movimento entra na mesma onda desse povo odioso, fica falando horrores e crucificando pessoas e matando pela palavra, o que é bem pior, porque, né, tem duas vezes a instrução, a de Jesus, dos espíritos ainda não aprendeu nada. Mas vamos continuar. Que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu. Enquanto aguardam os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver.
Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal é a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Gente, a mensagem de Jesus é tão clara, né? Promete que justiça lhe será feita assim na terra como no céu, ou seja, não é para ficar, ai, coitadinho, né? Às vezes a gente, espírita, se baseia na caridade, achando que caridade é só dar comida para quem tem fome, as pessoas que estão na rua e tudo mais. Beleza, é o que primeiro precisa ser dado, mas não só. É lutar por justiça social para que estes que estão na rua saiam da rua e tenham uma vida digna. E aí, óbvio, a maneira de lutar por justiça social é pela política, não tem outro jeito. Ou você vai sair com um revólver na mão e botar na cabeça de um administrador público e dizer assim, você tem que dar não sei quantos milhões para essa população de rua. Não, é pelo voto, é pela exigência, é por escolher aqueles que são mais alinhados, aqueles que estão preocupados, por exemplo, em combater a fome das pessoas, e não aqueles que estão preocupados em enriquecer os mais ricos. Entende? É aí que vai o caminho, direita, esquerda, etc. São visões políticas, são ideologias, e não acredita em mim, vá pesquisar sobre estas ideologias. Menos Estado e mais liberalismo. Então, para quem? Porque se você fortalecer aquele que já é rico, fica mais rico e tirar do que é pobre e ficar mais pobre, que justiça social é essa? Né? Que Jesus disse? Se inspire em Jesus. Né? A gente precisa entender, precisa ser politizado, sim. O que tem a ver política com o espiritismo? Tudo! Tudo! Nas obras fundamentais do espiritismo tem o tempo todo falando, né? Você vai ver Kardec trazendo até no Livro dos Espíritos, mas em todos mais, aqui no Evangelho, por exemplo, né, que a maioria dos espíritas conhece mais o Evangelho do que o Livro dos Espíritos, e vem com essa história de que o Evangelho se abre ao acaso para ver a mensagem que Deus deu. Não, isso não é espiritismo, isso é religiosismo, isso é místico, tem nada a ver com o espiritismo. Abrir ao acaso para ver a mensagem. Não, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é para estudar como você está fazendo aqui comigo. Palavra por palavra, na sequência lógica, para entender o que Jesus queria dizer. E não para usar como um livro místico que eu vou abrir para saber a sorte do meu dia. Tá? Vamos parar com essa bobagem. E aí, desculpa, abrir polêmica, mas o Evangelho no lar, nesse sentido, ficar abrindo ao acaso, não tem nenhum sentido. Tem que estudar item a item, debater, discutir. Isso é espiritismo, né? Que a gente não se esqueça nunca. E política tem tudo a ver, porque nós somos seres políticos. Graças à política a gente não está se matando, né? E conseguindo aí o mais forte sobreviver e o mais fraco morrer. Por isso que faz parte da doutrina espírita a nossa ação política no mundo, porque é assim que a gente age. A gente faz política desde quando a gente acorda até quando a gente dorme. Com a nossa família, com a nossa mãe, com o nosso filho, a gente faz política o tempo todo, negocia, conversa, né? Aprende e ensina. E é isso. Polis vem da cidade, então é o ato de se interagir. Senão a gente seria um ermitão que ia viver sozinho aí, enfiado no meio de uma floresta, e não conseguir evoluir absolutamente nada, porque não aprende nada com ninguém. Tá aí a graça da gente evoluir, né? É aprender com o outro, com o divergente, com o diferente, com a diversidade. Isso que é o mais gostoso. Senão, um mundo que teria cópias... Você gostaria de viver num mundo que teria cópias de você mesmo? O tempo todo. Que só pensasse aquilo que você pensa, que soubesse aquilo que você sabe, que fizesse aquilo que você faz, que tivesse a mesma cara sua. Eu não gostaria. Deus me livre, né? Melhor assim.
Então vamos em frente. No próximo episódio a gente já chegou nas instruções dos espíritos, só uma vez só que a gente fala sobre injúrias e violências, mas teremos muitas instruções dos espíritos. O próximo, a afabilidade e a doçura. Eu te espero como sempre. Obrigado pela sua presença e até o próximo. Tchau.